Pode sim, com certeza. Bem, então, eu gostaria, então, mais uma vez, em nome da Associação Panamazônia, em nome de todos os associados da Panamazônia, dar as boas-vindas à equipe da IFC, Banco Mundial, aqui presente. Para nós é uma grande honra e estamos imensamente agradecidos pela deferência que vocês nos concedem, né, o tempo de vocês que é precioso. E estamos aqui com em torno de 20 pessoas participando. Devemos ter mais umas 20 ingressando no decorrer da palestra. São empresários de toda a Amazônia, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, e de diversos segmentos, porque a Associação Pan-Amazônia ela tem associados de todos os segmentos, indústria, comércio, enfim, agronegócio. E aqui eu estou vendo que estão presentes pessoas, empresários de todos os segmentos diversos, tá bem? E eu gostaria, então, de agradecer nominalmente, primeiro, ao Carlos Leiria Pinto, que é o gerente-geral da IFC no Brasil, né, para o Brasil, ao Diogo Bardal, que é o executivo de operações da IFC no Brasil, a senhora Maria Serras, que é oficial de investimentos do setor de manufaturas e indústria, ao senhor Sebastião Toro, analista de investimentos, à senhora Mônica Gonçalves, oficial de investimentos na área de agribusiness, e informar todos, eu já falei isso nas reuniões que nós tivemos aqui prévias para os nossos associados, mas a AFC é o braço de desenvolvimento do Banco Mundial, constituindo a maior instituição de investimento do mundo dedicada ao setor privado de mercados emergentes. Antes de passar a palavra para o senhor Carlos Leiria Pinto, eu gostaria só de registrar a presença de um convidado especial, que é a ministra Maria Deise, que é a representante do Ministério das Relações Exteriores de Itamaraty, aqui na região norte. Carlos Leiria, a palavra está com você. Muito obrigado, Belisário. Uma honra enorme este convite que nos endereçou. Vamos desculpar este português esquisito. Uma saudação para todos os empresários, para a ministra. Dizer-vos que a EFC começou financiando o setor privado em 1957, uma fábrica da Siemens, e desde então nunca deixou de investir e de apoiar os empresários e os negócios brasileiros e internacionais no Brasil, seja com dívida, seja com crédito. O tema da Amazónia sempre esteve no nosso horizonte, mas agora com muito mais acuidade e relevância. E por isso é uma excelente oportunidade para nos conhecermos mutuamente, para vocês ouvirem dos nossos especialistas o que nós podemos fazer, o que nós queremos fazer pelo setor privado que está atuando no espaço amazónico, mas também para vos conhecer, ouvir as vossas perguntas e depois, com muito gosto, poderemos ter contactos mais diretos, mais próximos, para explorar possíveis colaborações. Fico por aqui, muito obrigado a todos. Estou certo que vai ser uma excelente sessão. Vou passar a palavra ao meu colega Diogo Pardal. Muito, Diogo. muito, muito obrigado. Muito obrigado. Olá a todos. Bom, eu vou colocar aqui uma apresentação. Ah, diz aqui, Belisário, que está desabilitado o compartilhamento de tela. Ok, deixa eu ver como é que faz Deixa aqui. eu- Tá. Ok, eu acho que agora está autorizado. Ah, ok. Deixa eu voltar então lá. Vamos lá. Tinha- Conseguiu? Sim, só estou achando o arquivo aqui.
Achei. É, vocês estão Aqui a gente vendo está aqui a vendo apresentação? a tela preta, está escrito Tá, então jogo Basal, UFC, deve estar carregando aqui. Há outro succeed. problema qualquer, Diogo. Diz Oi? double click to enter full screen mode. Ok. Ok, Agora vocês agora veem? estamos Sim. todos vendo, claramente. Ok. É que estava só carregando aqui. É, então, vou passar bem rápido pela parte inicial, que é um pouco o que vocês nós já conversamos sobre, né? Então, o AFC é uma das 5 agências que fazem parte do Grupo Banco Mundial. É, tem uma parte mais que lida com o setor público, com governos, governo federal, governo municipal, estadual. Tem uma parte chamada AIDA, né, que lida com países em menos desenvolvidos, né, com alguns até em situação de risco e tudo, que faz financiamentos a juros mais subsidiados. Temos uma agência de garantias e uma câmara de arbitragem. O AFC é justamente a instituição que faz empréstimos para o setor privado, né? Então, é isso no mundo todo, acho que temos cerca de 100 bilhões de dólares em ativos. É, é uma instituição com rating AAA, né? Tem, com associados 186 países. Então, estamos em vários desses com escritórios, como é o caso do Brasil. Então, temos mais de 2.000 clientes, são 70 clientes no AFC, no Brasil, cerca de 100 projetos, né? Todo ano são 30 projetos de financiamento que aprovamos aqui no Brasil. É, e estamos, seja com instituições financeiras, fundos soberanos, investidores internacionais, e governos e sociedade civil. Aqui um pouco onde nós temos escritório. Então temos escritório no Brasil, em Buenos Aires, aqui em Bogotá, na Colômbia, na América Central, né? E na maior parte no mundo emergente, onde nós estamos baseados, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, temos cerca de 100 funcionários, né? E 4.300 no mundo todo. Os produtos que o AFC faz, né? Então, basicamente estamos falando de empréstimo de longo prazo e participação acionária até 20% nas empresas. Também é, a- fazemos produtos derivativos, né, como, por exemplo, para fazer empréstimos em moeda local, com swaps. Sindicalizamos empréstimos, então, por exemplo, o AFC pode financiar uma parte do projeto, mas conseguir outros bancos para completar o financiamento desse projeto. Temos linhas também de trade finance e garantias. Mas assim, no Brasil, 75% da nossa carteira são esses empréstimos de longo prazo, né? Então, bem parecido. Esclarecer todos que podemos fazer empréstimos tanto em dólares como em reais. Não temos Uhum, limitação, que é importante. Nós financiamos também em reais. exato. É, é, aqui um pouco sobre os nossos setores, né, que nós estamos presentes. Água e saneamento, né, que é um setor com bastante interesse nosso e prioridade aqui no Brasil. Energia renovável, todas as infraestruturas, né, portos, aeroportos, rodovias, telecomunicações, setor financeiro. Nós ajudamos os governos também a estruturar parcerias público-privadas e concessões, né? Seja concessões de rodovia, iluminação pública, agora com, por exemplo, atenção primária à saúde, né? Em alguns municípios. Então, temos um apoio também na parte de assessoria técnica, né? Agricultura sustentável e saúde e educação, né? Falar um pouco da nossa carteira aqui, né? Então, dos nossos cerca de mais ou menos 7 bilhões de dólares que nós temos no Brasil, né? Então, hoje o AFC é a maior
Uma das maiores exposições do AFC no mundo é no Brasil, né? Então, isso mostra um pouco a importância que o país tem para a instituição. Cerca de 70% disso são empréstimos de longo prazo. 15% são participações acionárias em empresas e 13% garantias. Aqui também esse outro gráfico da direita ajuda a ter uma ideia também da dimensão dos empréstimos, né? Então, é, tem poucos empréstimos com tickets, né, cheques abaixo de 30 milhões de dólares, a maioria fica acima de 30 milhões de dólares, sendo que para outro setor de infraestrutura, por exemplo, temos aí empréstimos acima de 200 milhões de dólares, né? Então, o AFC ele vai ter projetos de porte relativamente grande, vai ajudar projetos de porte relativamente grande, e na medida em que nós. Deixa eu só mostrar aqui um pouco para. Desculpa. Na medida em que nós ajudamos projetos quer dizer, pequenas e médias empresas, nós normalmente fazemos isso via instituições financeiras, né? Então, nós é, fazemos repasses, né, a bancos comerciais, né, que podem depois estabelecer linhas específicas para pequenas e médias empresas, ou outros temas, né? Por exemplo, o financiamento de painéis solares, ou que a gente pode entrar em mais detalhe depois. É, Aqui um pouco o crescimento da nossa carteira, né? Então indica que nossa carteira cresceu bastante, né? Quase duplicou, mais que duplicou, né? Desde 2019. E investimentos também. A gente ano passado fechou com 6 bilhões e meio de dólares, o que nos coloca aí entre uma das principais instituições internacionais de desenvolvimento que atuam no Brasil. Aí um pouco sobre as nossas áreas prioritárias na Amazônia, né? Então, a gente, ano passado, assinou um plano conjunto, né, para investimentos na região amazônica, tanto o Banco Mundial quanto o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na verdade, a gente espera ter muito mais o que mostrar, né, de investimentos na região nos próximos anos. Algumas áreas de prioridade, né? Em primeiro lugar, as cidades e o desenvolvimento urbano, né? A gente vê que a maior parte das pessoas moram nas cidades na região amazônica, então com carência muitas vezes de serviços de água e saneamento, iluminação pública, resíduos sólidos, transporte, né? Mobilidade urbana, habitação a preços acessíveis e construções verdes. Sobre isso, eu posso até mencionar um pouco um programa que a gente tem feito com o município de Manaus, Belém, Rio Branco, Palmas e Porto Velho, que é de apoiar esses municípios a prepararem leis de incentivo de IPTU verde, né? Que podem ajudar, por exemplo, a ter ao setor de construção civil e setor imobiliário de incorporadoras a produzir unidades habitacionais ou prédios de escritório que tenham certificação verde. Essa certificação, na verdade, ela é um pacote de redução nos custos de energia, economia de água, né? Então, a gente tem um programa interessante relacionado a isso para assessorar, para apoiar os municípios nessa área, né? Além disso, transporte e digitalização, né? Então, toda a parte de infraestrutura digital, fibra ótica, torres, né? Linhas de transmissão, hidrovias, sempre, né? Acho que o UFC, como uma instituição de desenvolvimento, está muito sempre preocupada com os requisitos de sustentabilidade, né? Como fazer com que essas infraestruturas conectem e sirvam a região amazônica, ao mesmo tempo mantendo a sustentabilidade, né? Área de bioeconomia e florestas, né? Então aqui principalmente as cadeias de valor sustentáveis, né? Os produtos florestais não madeireiros, parte de restauração florestais e apoio nas concessões de restauração. A descarbonização, na verdade, é toda uma série de investimentos que as empresas industriais podem fazer para reduzir gasto com energia,
é, emissões, né, emissões de carbono, né, ou mesmo tornar aumento da produtividade, né? É, então a gente tem conversado muito sobre essas indústrias como cimento, aço, né? São empresas intensivas na emissão de carbono e como reduzir isso, né? Muitas vezes pela substituição de caldeiras, né? Substituição de por maquinário mais eficiente, isso pode ter também um elemento do projeto, né? Que pode ser apoiado pelo IFC. E, em geral, as pequenas e médias empresas, né? Essa é uma área que a gente tem desenvolvido bastante projetos aqui no Brasil. Um último que a gente fez foi com o Banco Itaú, por exemplo, no qual a gente direciona parte do crédito ao banco para micro e pequenas empresárias que atuam no norte do Brasil, né? Então, isso até foi depois categorizado como um título social, né? Pode depois ser uma série de métricas que são acompanhadas. E, em geral, também uma prioridade é os instrumentos de finanças climáticas, né? Esses títulos climáticos, como os debêntures verdes, debêntures sustentáveis, os CRAs e FIAGROS, sempre instrumentos que possam ter algum tipo de uso para redução, ou para agricultura sustentável ou para redução de emissões, né? Aqui um pouco das transações mais recentes que nós fizemos, né? Então, nós apoiamos o Sicredi, o Santander, Banco ABC, isso na área financeira. Na área de infraestrutura, algumas empresas de saneamento, espero que em breve tenhamos as empresas de saneamento do norte também, e de distribuição de energia, e infraestrutura digital. No agribusiness, aqui basicamente o setor de açúcar e etanol, é, a- é, materiais médicos, né, como a indústria farmacêutica, tem a Aerofarma, Vivel, União Química, papel e celulose, né, com a Suzano, é, e, é, e o setor de produção de commodities. É, no, sim, opa, travou aqui, desculpe. Aqui também, nós também temos uma atuação interessante nos fundos de venture capital, fundos de private equity, então ajudando esse ecossistema de empresas novas com alto potencial de crescimento, né, e que tem alguma dimensão de tecnologia. Então, que é legal para dar um panorama dos nossos principais investimentos. Aqui eu queria também aproveitar, né? Não sei se a Mônica ou a Maria ou o Sebastião podem falar algumas palavras, né? Então, enfim, um pouco estou deixando aqui o contato deles também para cada um dos setores e se eles podem falar um pouco sobre a área deles. Muito Tá obrigado. ótimo. Diogo, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Claramente. Não, ótimo, então. Boa tarde a todos. O prazer estar aqui. Eu sou a Mônica Gonçalves, oficial de investimento focada no setor do agronegócio. Diogo, obrigada aí pela apresentação. Talvez assim, do meu lado, eu posso falar um pouquinho da nossa atuação na área do agronegócio e também explicar um pouco como que é o processo, né, de vir conversar com a gente, pegar um empréstimo aqui na uhum, IFC. E aí o Sebastião pode me completar também. Então, no setor do agro, acho que o Diogo mostrou aí várias operações aí emblemáticas que a gente fez. Então, a gente atua em toda a cadeia, desde produção primária até alimentos e bebidas. Então, a gente também apoia a indústria de produção de alimentos e bebidas. A gente tem um portfólio aí diversificado. Tem aí 40% está em açúcar e etanol, um setor com quem a gente trabalha bastante, bem capital intensivo, empréstimos aí de longo prazo, depois aí produção primária e traders também, e outros 40% e aí 20% aí na parte de alimentos e bebidas.
Como que a gente, como que funciona, né? O cliente identifica aí uma necessidade de capital e a gente pode montar como um empréstimo corporativo, pode ser para um CAPEX, um capital de giro, algum investimento aí nos próximos 1, 2, 3 anos. É, a gente começa a nossa conversa, trocamos informação, então a gente vai olhar demonstrações financeiras auditadas, então a gente trabalha com demonstrações financeiras auditadas. A gente vai olhar quanto que a empresa está tomando hoje, né? Que outras dívidas que a empresa tem, qual que vai ser o uso desses recursos, né? Para a gente pensar aí o que seria um prazo adequado para esse empréstimo, e a quanto que a empresa está tomando aí com outras instituições financeiras. Acho que, como o Carlos comentou, a gente pode dar empréstimos tanto em reais quanto em dólares. O nosso grande diferencial é essa questão de prazo, e a gente empresta taxas de mercado. Então, eu vou olhar quanto que a empresa está tomando hoje no balanço e fazer um comparativo aqui com o que eu vejo aqui internamente de empresas com um rating parecido, quanto que eu poderia emprestar. Então, a gente, com base nessas conversas iniciais, faz aí uma proposta preliminar, tendo um de acordo, né, fazendo sentido para o cliente, a gente parte para o nosso primeiro comitê de aprovação, em que a gente vai dar um pouco mais de detalhe de quem que é a empresa, para que o dinheiro da IFC vai ser utilizado, né, o que a gente vê como impacto de desenvolvimento desse recurso, né, vai ser criação de mais postos de trabalho, vai ser utilizado para o manejo sustentável de terra, vai ser para apoiar os fornecedores da cadeia de valor dessa empresa, que são pequenos fornecedores. Então, tudo isso a gente vai apresentar nesse comitê inicial e também os termos financeiros que a gente acordou. Tendo esse ok do comitê inicial, a gente assina uma carta-mandato, que marca o início aí oficial do nosso engajamento com esse cliente. Após essa assinatura, a gente vai marcar uma diligência. Então, vai um time da IFC que é composto tanto por especialistas financeiros, como um especialista de indústria, como um especialista socioambiental, e vão passar aí 3, 4 dias com a empresa, né, falando com as várias áreas, para a gente poder montar né, uma apresentação sobre quem é a empresa, né, como que a empresa está no quesito financeiro, para apresentar para o nosso comitê de crédito, e também como que a empresa está no quesito socioambiental. E aqui acho que é o grande, assim, um grande valor que a gente traz aí para as empresas que no final do dia acaba sendo quase uma consultoria socioambiental, né? Porque a gente vai fazer um diagnóstico de como a empresa se encontra, com relação aos padrões socioambientais do IFC, do Banco Mundial, e a gente vai propor um plano de ação, ou seja, como que a empresa se encontra hoje e o que a empresa precisa fazer para se adequar aos padrões aí do Banco Mundial de sustentabilidade. Esse plano, esse diagnóstico e esse plano de ação, eles são divididos depois com a empresa e eles são feitos para todos os projetos que a IFC investe. Então, se hoje vocês entrarem no site da IFC, vocês vão encontrar lá todos os planos de ação e os diagnósticos socioambientais de todas as empresas a quem nós demos tanto o empréstimo quanto compramos aí uma participação acionária. Esse plano, né, após essa diligência, a gente tem esse time socioambiental que vai preparar esse plano, dividir com a empresa, tendo autorização da empresa e um de acordo no conteúdo, né, dos dois documentos, a gente publica isso, e essa publicação ela é necessária para a gente poder pedir a aprovação do nosso board, que são os representantes dos países todos, o nosso board fica lá em Washington, para a gente fazer esse projeto. Em paralelo, a gente tem o nosso comitê de crédito, então a gente prepara também os materiais financeiros para apresentar para o comitê de crédito. Tendo o ok do comitê de crédito, a gente divide com a empresa uma minuta reduzida, né, um term sheet, para a empresa avaliar aí as condições principais. A gente negocia sobre esse term sheet, tendo um de acordo, tem aí toda a redação dos contratos e a gente vai assinar.
esse processo aí, entre a assinatura da carta de mandato até a assinatura do contrato, demora aí em torno de 6 meses. Não sei, Sebastião, se você quer fazer algum comentário? Muito obrigado, Mônica. Excelente. Foi muito objetivo e claro. Perfeito. Muito obrigado. Eh, oi, boa tarde, prazer, eu sou Sebastião, eu trabalho com o time da Mônica e da Maria. Maria, infelizmente, não conseguiu se conectar hoje, mas eu queria simplesmente falar ou acrescentar o que a Mônica falou em termos de é importante para a gente sempre identificar quais são esses impactos positivos ou beneficiosos dos investimentos que a gente está fazendo. Então, a ideia é sempre tentar achar um ângulo onde a gente consiga realmente gerar desenvolvimento na região enfim, a gente está aberta a muitas possibilidades, temos inumeráveis instrumentos diferentes para poder apoiar vocês. Então, é simplesmente, tipo, já depois dessa conversa, tentar achar entrar mais em detalhe de possíveis projetos e financiamentos e com isso poder começar uma possível parceria. Muito obrigado. Muito obrigado. Diogo, você ainda tem mais alguma coisa para apresentar? Ou Não, você não, concluí. Sim, minha sugestão era agora também ter abrir para as perguntas perguntas? Podemos? abrir para perguntas, isso para as pessoas participarem. Ok, excelente. Então, senhores associados, renovo meus agradecimentos pela presença de todos aqui e a palavra está franqueada. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mãozinha aqui no aplicativo, que eu vou passando a palavra à medida que as pessoas peçam para fazer perguntas. Se alguém tiver interesse em fazer pergunta, por favor, agora é o momento. O Leandro. Leandro, por favor, a palavra está com você. Se apresenta antes, Leandro, de qual a sua empresa, quem você é, por favor. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Leandro, eu estou neste momento no Maranhão, onde eu tenho negócios. Eu também moro em São Paulo, moro aí pertinho de vocês. Eu moro ali atrás do Shopping Morumbi. Então, deve estar bem perto onde vocês estão aí. E eu fico aqui entre o Maranhão e São Paulo. Eu tenho atividades, dentre outras, as principais é no agro e no setor de combustíveis. Veja bem, eu vi que o foco de vocês ele é muito focado em empresas grandes, né? Grandes empresas. Eu vejo que esse valor, por exemplo, de 30 milhões de dólares, que você fala, ele é impraticável para as empresas médias, né? O que vocês teriam hoje? Que tipo de linha para em torno de 5 milhões de dólares, mais ou menos, ou a 10 milhões de dólares? Vocês teriam para capital de giro ou somente para investimento? O que vocês falam em garantias? Porque o grande problema quando você vai captar um recurso muito grande é buscar garantia. Se você for buscar um recurso para 30 milhões de dólares, que são 150 milhões de reais, vai precisar de uma garantia livre, disponível, de quase 200 milhões de dólares, de 200 milhões de reais, que geralmente quando se fala em garantia é 1,3, é 130% em cima do valor captado. Existe linha para capital de giro ou somente para investimento? E terceiro, quando vocês falam em fazer a parceria, como por exemplo um banco brasileiro, a Santander, Itaú, por exemplo, eu já faço operação com esses dois bancos. Qual a vantagem de o IFC me ajudar, sendo que eu já tenho acesso à linha desses bancos? Muito obrigado, Leandro. Diogo, está com você a palavra. Sim, bom, vou responder e depois meus colegas, se quiserem complementar. De fato, essa questão do tamanho dos investimentos tem sempre sido uma questão aqui nossa também quando nós pensamos em aumentar os nossos negócios na região norte. Um retorno que a gente tem constante
é de que seria necessário abaixar um pouco esses requisitos, né, para poder fazer mais as primeiras operações na região. Esse é um tema que a gente tem trabalhado, conversado bastante. Ele é difícil porque os times são pequenos e tem que fazer um programa de um certo tamanho, né? Mas, de fato, eu acho que a gente tem discutido bastante isso internamente para tentar ter uma abordagem diferenciada para a região. Enquanto às garantias, de fato, também, assim, lógico que quanto melhor o perfil das garantias, mais vai ser possível obter taxas favoráveis, né? Então, isso é um dado nas instituições financeiras. No entanto, a gente tem procurado explorar mecanismos que usam, por exemplo, recebíveis, né? Outras alternativas para melhorar, para dar oportunidades, principalmente em empresas do setor real que tem menos, são asset light, né? Ou seja, não tem terrenos, não tem garantias reais para oferecer. Então, acho que faz parte de uma conversa detalhada que depois pode ter com a empresa a partir do projeto concreto, né? Essa pergunta é interessante em relação às instituições financeiras, que muitas vezes é, linhas novas que esses bancos oferecem aos clientes, então, por exemplo, a questão de financiamento de painéis solares, ocorreram porque é, anteriormente foi feito um projeto com a FC, por exemplo. Então, muitas vezes o banco tem condições de expandir aquela linha de financiamento para um determinado segmento ou para um determinado mercado, porque foi feita essa transação. Então, assim, o seu banco de relacionamento continua sendo, né, o banco de relacionamento, mas muitas vezes podem se destravar produtos novos ou setores novos ou mercados novos a partir desse tipo de transação que a gente faz, né? Então, é mais ou menos isso. Ok, Diogo, obrigado. Mônica, você quer complementar? Sim, eu quero, obrigada aí, Belisário. Com relação à questão do tamanho, é um pouco, é o que o Diogo falou, né? Eu acho que quando são empresas muito pequenas, a gente tenta, a forma que a gente encontra de chegar a elas é via instituição financeira, então a gente entrega um recurso para o Itaú que tem de ser direcionado para pequenos e médios fazendeiros ou para mulheres empreendedoras, e essa é a forma da gente chegar. E de fato aí tem aí um tamanho de empresa, talvez que não é a grande, não é a pequena, que pode, né, que a gente às vezes não tem capacidade de chegar. O que o Diogo falou é que a gente tem conversado, né, de olhar a questão projeto a projeto, né, como é uma região que para nós é uma região prioritária, né, que a gente está com muito interesse de atuar, a gente tem capacidade aí de diminuir, de repente olhar um tamanho menor e se a gente, né, se o projeto tiver realmente, a gente vir que tem um impacto social muito relevante, social, econômico aí na região é relevante. Só dando um exemplo, a gente está conversando agora com uma empresa no setor do cacau, em que a gente está falando aí, acho que 10 ou 12 milhões de dólares é o cheque que a gente está conversando com eles. Então, assim, tem espaço sim em a gente se realmente a gente perceber que é um projeto que vai ter aí um impacto positivo na região. Muito obrigado. O Sebastião quer acrescentar alguma coisa? Não, não preciso, Belisário. Acho que foi claro Muito que é obrigado. Ok, muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o próximo empresário, o Guilherme. Guilherme, por favor, se identifique, diga, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer essa oportunidade. Eu acho que essa atenção que vocês estão dando aqui para o Estado, para a nossa região, é algo único, né? Então, a gente tem que estar agradecido aí por essa oportunidade. Eu acho que um ponto muito importante é essa questão do cheque. É difícil atender esse empresário que fica aí no meio do caminho entre a pequena e a grande empresa. Mas eu tenho uma pergunta no sentido de grupo empresarial. Já que o mínimo é 30 milhões, a gente conseguiria aí fazer diferentes projetos dentro do mesmo grupo, de uma empresa familiar, para diferentes projetos, se isso seria possível.
A outra questão que eu tenho pergunta é se vocês somente trabalham com essas grandes instituições. Por que eu pergunto isso? Eu faço parte da Criteria Financial Group, somos um agente autônomo vinculado à XP, a gente tem 10 bilhões hoje embaixo do nosso portfólio e, às vezes, aparecem clientes com demandas, com contratos em dólar, com recebíveis em dólar, que a gente não consegue atender pelas instituições normais. Queria saber se é possível a gente estar indicando clientes para vocês também. E o Belisário pediu para me apresentar, então eu sou Guilherme Souza, da Criteria Financial Group, da empresa Real Bebidas e da Brasil Potássio. Obrigado, Guilherme. Guilherme, assim, minha resposta para você, assim, depende muito do caso a caso, né? Mas, assim, você fazer empréstimos no nível de holding, né? Dado que, contanto que tenha uma história clara, né? Ainda que sejam vários projetos, mas que tenham um fio condutor nessa história, né? Eu acho que pode fazer sentido. Então, é muito uma análise caso a caso. Eu não saberia dizer assim em abstrato se há uma proibição, mas eu acredito que é necessário contar uma certa história através desse investimento. E aí sim, pode ter um componente que é capital de giro, pode ter um pequeno componente em outro, assim. A gente tem explorado também essa questão dos agregadores, né? Então, por exemplo, às vezes por meio de fundos de direitos creditórios, né? Ou por meio de uma emissão de uma debenture, né, de um banco que tem uma carteira com essa diversificação de empréstimos, a gente consiga cobrir esse tipo de empresa. Em, Muitíssimo. em relação aos grupos financeiros menores, né, acho que a gente tem um objetivo também de trabalhar com bancos menores, né, instituições financeiras menores. A gente tem procurado desenvolver também projetos assim. É um pouco mais difícil também, mas eu acho que, principalmente se a gente pensar no microcrédito, né, tem muitas instituições pequenas financeiras que têm potencial de crescimento, mas que não estão competindo com os grandes, né? Então, o nosso interesse também seria de apoiar essas empresas no ecossistema de instituições financeiras para que aumentar a competitividade no setor bancário. Então, sim. Muito obrigado. Mônica, você quer complementar? Eu acho que o Diogo falou, acho que essa pergunta aí um empréstimo aí para ser usado por várias empresas, a gente teria que dar uma olhada, né, como que a empresa está organizada, né, juridicamente, se tem uma holding, subsidiárias, e aí sim contar uma história, mas acho que do caso a caso, não me parece impossível fazer, não. Acho que seria uma questão de avaliar. Tá bem, muito obrigado. Eu vou passar a palavra, então, agora para o próximo associado nosso, o João Lugero. Lugero, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Belisário, mais uma vez pela oportunidade, a todos os convidados do AFC. Sou João Lugero, Relações Institucionais do Grupo Maíz, estou junto com o Rafael, que é o nosso CFO. O Grupo Maíz é uma holding do Grupo Zogby, né, pertencente à família Zogby, anteriores donos do Banco Zogby e da Ripasa Papel Celulose. E hoje nós estamos 100% focados em investimentos e desenvolvimento no mercado imobiliário. Hoje nós temos 4 investidas, uma gestora de recursos atuando muito mais nos Estados Unidos, uma loteadora, uma administradora de bens, aqui vocês estão em São Paulo, uma família com muitas propriedades, né? O B32, Prédio da Baleia, Shopping Center 3 e 4 na Paulista, enfim, outros ativos. E temos uma desenvolvedora chamada Mix Home, que eu acho que é o foco da nossa conversa, que atua muito desenvolvendo bairros planejados, né? De maneira resumida, hoje nós temos uma posição bem relevante em Manaus. Estamos desenvolvendo os 2 maiores bairros planejados do Brasil, né? O Jardins Ponta Negra junto com o Parque Mosaico. Estamos falando de 60 mil habitações, com toda a infraestrutura 100% entregue, né? Capital próprio através da nossa empresa. E a nossa ideia, né, inicialmente seria entender como é um projeto que ele engloba não somente a questão habitacional, imobiliária, mas infraestrutura, energia, saneamento, né? Fizemos ETE, a prefeitura está indo para dentro do bairro,
Estamos fazendo também um viveiro com mais de 100 mil mudas, né? Então, um potencial ali para a região de mais de 250 mil pessoas, com um novo centro comercial, tecnológico, industrial de uma área 3 e 4. Seria, o nosso canal iria mais para um quesito imobiliário, da linha de financiamento, ou quesito de infraestrutura? E segundo ponto, vocês atuam também com refinanciamento? Hoje nós temos algumas operações, principalmente CRIs, rodando dentro do nosso bairro. A gente queria também saber se vocês também atuariam nessa linha de frente. Acredito que as linhas devem ser um pouco mais atrativas. Eu acho que poderia ser um caminho para a gente também, pensando no bolsão de tudo aquilo que nós temos hoje. Muito obrigado. Rafael, quer Sim. complementar alguma coisa? Não, acho que o Lugero resumiu Tá bem. bem. Eu acho que Ok. tá claro. É. Obrigado. Ok. Eu Devolvendo a palavra, então, Diogo, por vou favor. chamar para o Sebastian para responder essa pergunta. Ele tem trabalhado recentemente em desenvolver negócios no setor imobiliário, né? Se ele puder dar um pouco umas ideias aí em relação à É, cla- pergunta também. claro, Diego. Então, Rafael, eu acho que, de fato, quando estamos só focalizando no desenvolvimento propriamente, nosso time é que vai tocar e vai conseguir fazer um financiamento que pode ser tanto dívida quanto equity, tipo corporativo, ou numa, tipo um pool de projetos para financiar vários deles. Agora, aquela questão que vocês falam sobre incluir saneamento e alguns outros serviços públicos, aí teríamos que talvez envolver a nossos colegas de outra área de infraestrutura, porque aí é onde eles têm muita mais experiência que nós. Mas, em geral, o que vai estar relacionado especificamente com desenvolvimento habitacional é nosso time que toca, e onde a gente realmente tem muito interesse, e nossa estratégia no país está realmente enfocada nisso, nesse ponto. Agora, sobre a pergunta da refinanciação, eu acho que é um pouco mais difícil para nós justificar que todos nossos fundos sejam utilizados para refinanciação de dívida. Como meus colegas já falaram, nossos investimentos procuram gerar desenvolvimento, e é muito mais fácil, muito mais claro justificar esse desenvolvimento quando vai diretamente para CAPEX, para construção, que para refinanciar um banco, né? Agora, no final do dia, o dinheiro é fungível, então a gente pode tentar entender quais são essas necessidades de caixa da companhia, e com base nisso podemos, tipo, estruturar algo que faça sentido para vocês. Mas, tipo, só uma dívida nossa para refinanciamento é uma coisa que a gente não consegue fazer. Muitíssimo grato. Nós estamos chegando já ao final do nosso horário, né? Temos mais uns 12 minutos. E tem ainda tem uma pergunta, eu vou passar agora a palavra para o Chico Holanda. Chico Holanda, te apresenta, por favor, e faça sua pergunta. Por favor, seja bem objetivo. Boa tarde a todos, Belisário. Bem, sou Chico Holanda, aqui de Rondônia, Porto Velho. Nós temos um segmento, nós estamos em processo exatamente. Primeiro foi legalização e agora já estamos chegando para a área de entrar na produção, que é mineral. Eu não sei se haveria investimento também na área seria de investimento, né, para você, de fato, montar a indústria, né, as máquinas, equipamentos, para começar a produção de mineral na manganês. Tá? Eu não sei se esse investimento também caberia e entraria, porque eu vi ali madeira não sei se a parte também de mineral estaria contemplado dentro desses investimentos. Ok, só aqui, falhou um pouco aqui, só para repetir sua pergunta. Então, se tem financiamento, linha de financiamento para máquinas e equipamentos de um projeto Equipamento para exploração, mineração. de manganês, em Exato. Rondônia. Tá bom, obrigado. Sim. Claro. Então, respondendo assim, nós fazemos investimentos em mineração no Brasil e no mundo, né? Então a gente tem um time ativo que olha esses negócios. É claro que vai haver uma exigência muito grande do ponto de vista ambiental, né, em relação a garantir que não haja nenhum tipo de impacto, né, impactos mesmo ambientais, né, e econômicos e sociais. Então isso a barra de exigência vai ser extremamente alta, assim como é em qualquer
em qualquer lugar. O que eu diria, assim, é muito, talvez os times estejam mais focados nas soluções que reduzem esses impactos da mineração, né? Então, por exemplo, descaracterização de barragens ou um reaproveitamento de rejeitos, ou, por exemplo, a substituição de geradores diesel, né, por outros tipos de energia. Então, eu penso que talvez seja algo, e talvez assim, para reduzir ainda mais esse impacto, talvez não tanto novas áreas de mineração, mas áreas que já sejam consolidadas, ou brownfield, que possam ter essa melhora de produtividade ou redução de impactos. Então, eu acho que seria um pouco por aí o caminho, tá? Eu não consigo te responder assim, né, sem olhar os detalhes de um projeto, mas é mais ou menos por essa linha. Ou seja, mas há possibilidade, né? Ótimo, Sim. isso é importante. Bem, então eu acho que já estamos chegando no tempo para terminar esse encontro. Queria renovar meus agradecimentos a toda a equipe da AFC Banco Mundial, agradecer a todos os empresários e associados da Pan-Amazônia que participaram. Eu acho que foi muito produtivo. Fazer um pedido ao Diogo para compartilhar comigo esse PowerPoint, esses slides, pode ser? Claro, E aí claro. que aí eu mando para todos os associados. E eu queria, então, agora passar a palavra para que vocês se despeçam. Primeiro, nessa ordem, para o Sebastião, depois para a Mônica, para o Diogo e para o Carlos Leiria Pinto, por favor. Sebastião. Não, acho que, de novo, Belisário e pessoal, muito obrigado. Foi um prazer lhes conhecer. Acho que temos muitas oportunidades de parcerias e gostaríamos realmente de entrar um pouco mais em detalhe, em contato com os possíveis projetos que vocês tenham. Do meu lado, eu trabalho tipo com a Maria e com a Mônica, então vou estar tipo tocando qualquer dos setores realmente da economia real, excluindo infraestrutura e energia, que para isso temos outro time. Então, espero realmente poder ter algumas conversas mais focadas com vocês e conseguir algum financiamento futuro. Obrigado. Mônica, por favor. Obrigada, Belisário, obrigada a todos. Bom, os meus contatos vão na apresentação aí do Diogo, eu estou à disposição de vocês. E se acharem que faz sentido, a gente marca uma conversa e vai ser um prazer. Muito obrigado. Diogo. Sim, gostaria de agradecer aí a disponibilidade de vocês para nos ouvir um pouco sobre a nossa organização. Espero que daí saiam frutos. Eu também permaneço como ponto de contato aí para vocês, tá bom? Para vocês quiserem aprofundar alguma conversa, até mesmo antes de ativar o time de investimento, né? Tivesse, ficou uma dúvida ainda aqui, eu não sei se isso se encaixa ainda bem. Eu posso direcionar isso para as pessoas certas aqui, então permaneço à disposição. Eu constantemente vou a Manaus, vou a Belém, Rio Branco, enfim, então também a gente pode depois, nessas ocasiões, marcar algumas reuniões presenciais. Obrigado. Diogo, por favor, quando você vier, me avise com alguns dias de antecedência, que nós chamamos os associados aqui para a sede, fazemos uma reunião presencial com você. Em Belém, nós também temos uma diretoria. Em Porto Velho também, em Roraima também. Então, quando você for, nos avise que a gente organiza essa reunião presencial. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Carlos Leiria Pinto, gostaríamos muito de ouvir suas palavras, suas considerações finais. Obrigado, Belisário. Obrigado a todos os empresários que estiveram participando nesta sessão. Só queria aqui deixar duas mensagens. Uma, é verdade que nós estamos focados em projetos de um pouco maior dimensão do que aquele que provavelmente vocês têm, mas não deixem de nos contactar. Se vocês tiverem um projeto que de facto tenha impacto em termos sociais ou ambientais, que seja inovador, que venha ajudar de alguma forma a economia do espaço amazónico a ser sustentável, nós vamos olhar para ele com atenção e mesmo que seja mais pequeno, poderemos considerá-lo. Portanto, queria deixar essa mensagem. Depois, relativamente aos empresários do setor imobiliário que estiveram aí, dar-lhes conta que a IFC
tem uma certificação de edifícios verdes que é gratuita, chama-se EDGE, que ajuda as empresas, as incorporadoras imobiliárias, a desenvolverem projetos que qualifiquem, tenham um selo oficial de edifício verde, porque vai poupar 20%, economizar 20% no consumo de água, no consumo de energia. Isso vai ser um argumento adicional de venda para junto da clientela. Nós podemos ajudar vocês a compreenderem como é que se pode utilizar a certificação EDGE, que é uma certificação da IFC e que compete com outras que são comerciais. Nada mais, muito gosto de estar aqui e contem, por favor, connosco, com a IFC, já conhecem uma parte do time e vão ter os contactos para nos contactarem livremente, diretamente, sempre que quiserem. Obrigado, Belisário. Mais uma vez, muitíssimo grato a todos da equipe da FC, nominando Diogo Bardal, Sebastião Toro, Mônica Gonçalves e Carlos Devia Pinto. Muitíssimo grato, foi uma honra tê-los conosco e muito grato pela deferência, pela atenção e pelo tempo de vocês. Obrigado a todos os associados também que participaram. Um abraço, bom dia. Excelente, obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Até logo.